Senhor Jesus. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo de número 137. Você que está em casa, tendo o exemplar da Bíblia ao seu alcance, vamos ler juntos a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo de número 137. Diz a palavra de Deus: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém à minha maior alegria, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de lermos a Bíblia Sagrada, e nesta noite pedir ao Senhor, ao orarmos, que continue a falar aos nossos corações, que nos ajude a compreender as suas verdades, para que possamos melhor servir ao Senhor, não esquecendo de interceder pelos que depositam aqui o seu pedido de oração, pelos que estão em casa, às vezes enfermos, impossibilitados de estarem aqui, mas a mão do Senhor alcança a todos nesta noite. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Nelson nos ministrando a palavra de Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós retornamos a esse nosso abençoado momento de não somente pensarmos, mas muito mais que pensarmos, estarmos extraindo da palavra de Deus lições preciosas para todos nós, e assim darmos continuidade à nossa caminhada rumo ao alvo que Paulo exortou a igreja em Filipos, que deveria ser um alvo certeiro, sem descuido, para ali chegar com segurança. Meus queridos, nós temos nesta noite um salmo bastante comovente. Ele tem alguns aspectos que precisam ser criteriosamente vistos, porquanto traz um relato histórico, e dentro desta informação histórica, o salmista traz a todos nós um sentimento profundo de um compromisso nacionalista, de um compromisso pátrio, e sobretudo um compromisso pátrio porque se trata da cidade do grande rei, a Jerusalém, a terra escolhida,
por Deus para ali ter um povo, para ser para o Senhor o povo escolhido. E assim, neste momento da história, nós temos que retroceder um pouco para entender o que este peregrino, porquanto faz parte ainda dos salmos que internizam no coração dos adoradores que sobem ao templo em Jerusalém para tributar a Deus o louvor que não começava no templo, mas que já traziam consigo durante a sua caminhada, durante a sua aproximação, já traziam nas caravanas, não vinham às vezes isoladamente, ou como temos hoje a nossa forma de transporte coletivo, mas o povo fazia peregrinações caminhando com os recursos que tinham, especialmente a pé, e enquanto faziam estas caminhadas, lentamente projetavam o seu sentimento, cantando, recitando louvores ao Deus de Israel. E isto fez com que o povo internassem em sua alma aquele sentimento profundo pela terra, pelo ambiente, pelo local aonde Deus havia feito promessa e cumprido as promessas de trazê-los para aquela larga e espaçosa e boa terra, e assim chegaram. Mas é triste, irmãos, que as nossas tendências, quando mal cuidadas, há uma natureza que reside em nós, que puxa para baixo, que nos arrasta para distante, e se não tomarmos cuidados, precauções claras, bem decisivas, elas podem nos causar desastres irreparáveis, porquanto o bem maior que temos por zelar chama-se vida. Todas as demais coisas são importantes porque às vezes se somam para dar a esta existência uma melhor ou a suficiente comodidade. Mas alguém escreveu dizendo: se perdermos os bens, perdemos pouca coisa. Se perdermos a saúde, perdemos alguma coisa. Porém, se perdermos a vida, perdemos tudo. E o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, acha a vida. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, este vai perdê-la, porque o Evangelho está claramente dizendo que não há vivente capaz de cuidar por si só da sua própria vida. Não bastasse a explicação e o esclarecimento doutrinário da palavra de Deus, até alguns poetas que não estão tão longe de nós, porém não são tão próximos, tentando ajudar o povo de seu tempo em conhecer o comportamento e a conduta das pessoas, leva a exortação dizendo: conheça-te a ti mesmo. Como tem pessoas que se esforçam por conhecer os outros, mas se esquece de si. E a Bíblia Sagrada tem para todos nós advertências preciosíssimas, nos levando a nos encontrarmos, a nos achar
a nos entender a nós mesmos, a nos compreendermos. E quando a gente consegue compreender isto, vai ler o que disse o salmista e vai dizer: é verdade. Numa tentativa de esclarecer sensivelmente seu sentimento, diz o escritor: lembra-te que somos pó. Como se Deus fosse como homem, capaz de se esquecer de alguma coisa. Mas aí a voz poética quer transmitir o sentimento de que a fragilidade minha e sua é tão grande que não justifica alguém se interessar por ela. Mas o mesmo livro poético diz, numa tremenda declaração de sentimento e de vontade de melhor conhecer a Deus: quem é o homem, Senhor? Quem é o homem para que dele te lembres? Não sei o que você pode pensar sobre isto. Quem somos nós? O que fazemos? O que pensamos e não fazemos? O que fazemos e pouco pensamos? O que realizamos e muitas vezes não nos traz benefício algum, pelo contrário, prejuízos. Depois nos maltrata, depois nos envergonha, depois nos limita ao descrédito, porquanto ao homem pouco lhe resta de valor, mas quando o espírito encontra lugar, surgem frases como esta: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Isto é extraordinário. Eu e você pouco temos de significância, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem para nós a informação que não há povo semelhante a este, porque o Senhor Deus trabalha dia e noite. Mais que isto, Ele conhece por quem trabalha. Ele não trabalha por alguém, talvez, quem sabe. Ele trabalha por alguém que Ele identifica com Ele, porque a Bíblia diz que o meu e o teu nome está escrito na palma da sua mão. Se você pode, diga para Ele da tua satisfação e do teu desejo e propósito de servi-lo no lugar que lhe convém. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que já se pode com facilidade, por menor que seja a instrução das pessoas, fazer uma leitura sem identificar os pontos ou pontuar os sentidos da conduta em que as pessoas traz para si a responsabilidade, assume o compromisso de ser senhor de si mesmo. É ingrato isto, porém, isto não é um comportamento novo. Isto é um pouco antigo. Isso nasceu com Adão. Adão nasceu com esse defeitinho de querer falar e pensar o que acha que tem direito. Adão logo se apresenta a Deus e disse: Senhor, ouvi a tua voz. Ele não pôde negar isso. Isso ele não conseguiu escurecer, mas ele teve que sustentar: eu ouvi a tua voz. Quem se lembra o que foi que ele agregou a esta frase? Ouvi a tua voz e me escondi e temi, fiquei com medo, porque a minha condição não era de estar para uma nova conversa.
eu tinha que encontrar um jeito diferente, menos me apresentar ao Senhor. Aí Deus como que nunca foi assim, Adão. Sempre a gente teve tanta liberdade para conversar. Foi o que aconteceu desta vez. Disse: alguém é culpado desta minha situação. Irmãos, os homens descobriram uma palavra que esteve por muito tempo assim existente, mas não praticada. É um negócio chamado terceirização de responsabilidade. A minha situação é assim por causa deste ou daquele, por causa disto ou daquilo. E até alguns crentes dizem: eu estou assim porque Deus não responde a minha oração. A minha situação não é melhor porque eu choro, clamo, até dou o dízimo, como se Deus, ao estilo de alguns, anda trocando bênção, realizando na vida de pessoas algum benefício, porque Ele traz dízimo, porque traz oferta, porque paga um voto, ou porque dá uma generosa contribuição. O infeliz que faz isto, irmão, se esquece que para ele ter algo para trazer, Deus lhe deu. Então ele não está fazendo nada de especial, ele está simplesmente tentando fazer um manifesto de gratidão quando é sincero no que faz. Quando é pretensioso, mesmo entregando na obra de Deus, está jogando fora, porque não é abençoado, nem a obra, nem você, queridos. O dinheiro que é abençoado, que vem para a casa do Senhor, é aquele que vem de coração sincero, de pessoa, não estou falando de pessoa crente, salva, remida, lavada, consagrada para o arrebatamento. Estou falando daqueles que creem, que aceitam, que assumem que Deus me abençoou, que a obra é de Deus e que eu devo fazer uma cooperação sem requerer, sem precisar de que eu apareça como identificado naquilo que estou fazendo. Dentro desta visão que a Bíblia Sagrada nos dá, nós temos a nação de Israel, lá pelos anos de aproximadamente 6 séculos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 22. Vamos tentar descobrir o que foi que levou esse povo que tinha subido do cativeiro do Egito, agora já está chorando num segundo cativeiro, para que todos nós tenhamos maior cuidado, porque um dia estivemos vendidos ao pecado, mas Cristo Jesus, com o sacrifício da cruz, nos redimiu, e agora não justifica querer tornar-se outra vez escravo do pecado. Jeremias capítulo 22. Olha o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem para todos nós. Diz o profeta Jeremias: assim diz o Senhor. Então observe: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas esse mas é problema. Mas
A grande misericórdia de Deus avisa que se descuidar, olha o que vai acontecer. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Por quê? Prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações por esta cidade passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão, eu quero que todos leiam comigo: porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Eu não tenho dúvida de que estou falando a estes que aqui estão, e alguns ficam assim, mas só por isto Deus fazer um desastre desta natureza, desta magnitude, só por isto eu gostaria de que você tivesse misericórdia da sua cabeça, do que você é, do que você pensa, e desarmasse este pensamento, lançasse isto fora e se aproximasse de Deus e dissesse: Senhor, eu li, está escrito, vou consultar, mas eu quero dizer, não entendi, mas vou crer, porque tu és Deus. Vou crer porque tu és Deus. Vamos ao capítulo 16 do livro do profeta Jeremias. Deus levanta o profeta Jeremias para fazer as declarações à nação do iminente cativeiro que está por vir, porquanto o povo sinaliza dureza de coração, incredulidade, desvio de comportamento em suas crenças, e Deus está anunciando que vai tratar com eles. E de que forma vai tratar? Capítulo de número 16, diz a palavra: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Olha que triste: morrerão de enfermidades dolorosas, não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças,
deles, porque deste povo diz o Senhor: retirei a minha paz. Benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e os vossos dias a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Ah, gente difícil. Verso 11, diz o Senhor: então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vamos para o capítulo de número 2 do mesmo profeta Jeremias, quando prediz o início de uma grande advertência ao povo de Israel sobre o cativeiro babilônico, aonde está escrito no verso de número 11. Olha só que desafio horrível. Verso de número 11 do capítulo 2. É Deus usando a boca do profeta Jeremias. Houve alguma nação? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar, por gentileza? A indagação: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Se você não pode dar glória a Deus, dá um gemido, porque me parece que uma leitura assim é alguma coisa para chamar crente a atenção. Deus está dizendo à sua igreja, a Israel, usando a boca do profeta, ao seu povo: vocês conhecem por aí alguma das nações vizinhas que descartou o seu Deus e pegou Deus de outra nação para ser o Deus dela? Vocês conhecem alguma? Vocês não conhecem nenhuma que tenha feito isto, mas vocês me deixaram e foram servir outros deuses que não são. Não tem argumento diferente para isso, queridos. Não existe qualquer uma outra forma de interpretar esta verdade profética na nação de Israel quanto à justiça divina no levá-los de forma desastrosa a um cativeiro, irmãos, horrendo, muito pior o seu começo, como o cativeiro egípcio. O cativeiro egípcio foi consequência de uma fome desastrosa.
uma luta entre os irmãos em casa. Mas aqui, os caldeus tinham prazer de rasgar as mulheres gestantes, grávidas, e tirar os fetos, os embriões, e tomá-los e arrebentá-los em pedras. É por isto que o Salmo 137 vai dizer: feliz é aquele que pegar os filhos de Babilônia e arrebentá-los, porque eles trazem lembranças de assim foram feitos. Eles não querem se lembrar é que eles suportaram este horrível desastre. Foi em consequência de ter deixado o seu Deus. Deus não os deixou. Quem deixou Deus foi o povo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Posto não serem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Verso 12 do capítulo 2, diz o profeta: espantai-vos disto, ó céus. Quando o profeta está dizendo isto, ele está dizendo para a nação de Israel que nunca se ouviu coisa semelhante. Ele não disse na terra somente, ele chamou o céu para estar atento e ficar apercebido do juízo que Deus faria acontecer contra aqueles que estavam lhes deixando. Verso 12: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. O céu para, o céu se esconde, o céu se retira, porque a ira de Deus está sobre os seus filhos na terra. Não querem contemplar. Se os céus de longe, à distância, não querem contemplar o juízo de Deus sobre os que abandonam a Deus na terra, eu lhe pergunto: como o homem suportará? Daí algumas interpretações que a bom juízo deveria ser altamente evitado, que Deus é este que faz esse tipo de ação. Bom, eu teria que voltar bem atrás. Você nasceu de quê, querido? Talvez você é participante da filosofia ou da ideologia ou sei lá o que mais, da pretensão proposta de Darwin. Ainda que você queira ser, nunca será, porquanto você existe pela boa misericórdia e mão do Senhor Deus, que te trouxe à existência e te trouxe capaz, te trouxe com potencialidades nobres, distinta de toda a criação, capaz de reconhecer que Deus existe e que em seus atos é soberano e eterno. Espantai-vos, os céus. E no verso 13 o profeta alerta o povo a causa deste desastre. Lá no 16 eles fizeram uma pergunta: por que é que Deus está assim tão brabinho com a gente? Por que é que Deus está tão revoltado conosco? Aqui no 2 eles não fizeram pergunta, não, isso passa, se é assim mesmo, as coisas sempre são desse jeito, mas daqui a pouco tudo melhora, vai dar tudo certo. Acaba com esta filosofia do comodismo. Reage em nome de Jesus. Sai, por favor, do comodismo em esperar que tudo vai dar certo. Não vai tudo dar certo, não. Quando a gente canta aquele bonito hino, vai dar tudo certo para aquele que diz o que Paulo escreveu: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem não pode dizer isso, não cante que vai dar tudo certo, porque já está tudo errado. Como que vai dar tudo certo? Esta coisa embala pessoas, estas coisas fazem pessoas acreditar que ele também. O povo aqui não reclama, mas lá no 16 eles fazem um manifesto. Escuta, o que está acontecendo? Deus está nervoso, está irado.
Como eu escuto alguns crentes aqui de vez em quando dizer, parece que o pastor Ângelo está um pouco estressado. Eu não estou estressado, eu estou com medo de, se você continuar desse jeito, eu e você não vamos passar a eternidade juntos. Daí você diz assim, olha, está vendo? A igreja tem sempre uma maldição para os seus membros. Você gostaria de frequentar uma igreja onde o pastor é um covarde, não tem coragem, dignidade, não tem vida para dizer que se não mudar de conduta não vai dar certo? Que tipo de igreja, irmão, te serve? Que tipo de crente você espera que vai encontrar o Senhor? Eram judeus, povo hebreu, povo escolhido. E o profeta diz, olha, a situação é iminente por causa disto. O meu povo, não foi os estranhos não, é o meu povo, diz o Senhor, fez duas maldades. Mas numa agenda de maldades hoje, que se for escrever o que o povo é capaz de fazer, vai se passar a vida escrevendo de coisas más que as pessoas produzem. Aqui Deus está reclamando de duas. Daí a gente encontra pessoas que, mas só por duas. Aí a gente encontra outros que diz, das duas que praticam, o Senhor já reprova. Então quem? Eu te ajudo a responder. O apóstolo faz uma sábia indagação. Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o justo apenas se salva, pastor, mas e quem pode se dizer justo? Todo aquele que Cristo Jesus justificar. Porque a Bíblia diz que a minha e a tua justiça perante Deus são como trapo de imundícia. Mas quando Deus olha para aquele que recebeu Jesus como Salvador, e na sua crise, na sua luta, nas suas dificuldades, nos tropeços, das imprevisibilidades que surgem no caminho da vida, ele sofre, se abate, chora, lamenta, mas não desiste, levanta a cabeça e rumo ao alvo. O Senhor Jesus lhe dá a proteção e a ajuda de continuar sendo mais que vencedor. Praticou duas maldades. Qual foi? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E o que mais que eles fizeram? E construíram, cavaram. Era muito prático isso lá, ainda é. Numa região calcária de muitas rochas, veias com águas. Quando não esperar que a chuva desça e esses poços se encham. Porém, como a terra rochosa é cheia de veias, o profeta está dizendo, vocês estão cavando poço nessas pedras, mas as veias calcárias e alcalinas, em contato com a água, ela se abre em fenda e a água vai embora. Mas eu tenho um manancial de água viva para vocês, mas vocês não querem. Tem mais uma série de assuntos que o profeta avisou o povo antes que acontecesse. No Salmo 137, eles já estão no cativeiro. Já estão no cativeiro. E a Bíblia diz, nos salmos que foi lido esta noite, Salmo de número 137, aonde o salmista faz uma retrospectiva em sua mente, dizendo de três naturezas de lembranças. Isso é uma coisa filosófica, alguma coisa que puxa as pessoas para refletir sobre causas, efeitos e essas coisas assim um tanto matemáticas. Não nos interessa. A gente precisa saber da essência dos fatos, o que é que eles querem dizer para nós. Lembranças, ou lembrança que traz desânimo.
Lembrança, que tipo de desânimo? Ou que tipo de lembrança? Lembrar-se de Sião, lembrar-se das glórias dos altos cedros. Isto fala das pessoas nobres de Jerusalém, das pessoas reservadas e escolhidas pelo Senhor para ser sucessão da casa de Deus, que Ele havia dito pelo profeta: se eles atentamente cumprirem os mandamentos que eu estou dando, não vai faltar quem entre por estas portas em carros e montados em cavalos, os príncipes e seus servos. Mas agora estão assentados às margens dos rios em Babilônia. Em Babilônia. E o que estão fazendo lá? Consequência daquilo que lemos no profeta de Jeremias. E o que estão fazendo lá? Sentados. Aqui tem um sentido de dizer desanimados, em regiões sombrias, melancólica, nublada, sem norte, sem rumo, que estão olhando as suas harpas, seus instrumentos de música de exaltar a Deus, seus talentos de servir ao Senhor na sua casa, estão sendo pendurados do salgueiro. Não dá para acreditar que tenha uma explicação mais clara sobre o que traz a literatura destes salgueiros. Talvez algum possa pensar que é um armário, um picadeiro, um coreto. Nada tem a ver com isso. Arbustos, árvores que frondosamente produzem galhos, que foram servidos na construção do texto sacro para trazer nos acampamentos de Israel, no alojamento do povo e na construção do tabernáculo. Lá, naquelas ramagens, o povo hebreu havia pendurado as suas harpas, os seus instrumentos. E que mais faziam eles? Choravam. Choravam por quê? Tendo lembrança de Sião, aonde a gente já esteve, o que eu já pude ter oportunidade de fazer, de realizar, naturalmente com a ajuda de Deus. O meu talento, como era útil subir com as caravanas à casa do Senhor, executando a minha harpa, tocando o meu instrumento e louvando a Deus. Agora eu estou aqui chorando às margens dos rios de Babilônia e vendo o meu instrumento pendurado no salgueiro, porque como entoarei o hino ao Senhor em terra estrangeira? Sabe o que o salmista está dizendo na condição de peregrino? Ele registra dizendo: cantar em Sião os hinos a Deus é algo que enobrece ao cantor e glorifica a Deus no seu templo. Mas cantar na presença dos abusadores, cantar na presença daqueles que se levantam contra o Deus de Israel, cantar para fazer festejar a alma de pecadores que tiveram a coragem de levar a sacrifício a amada Jerusalém. Enquanto o desastre acontecia, o povo fazia um coro: arrasai-a, não deixe nada, até os alicerces, arrasai-a. Vamos acabar com isso. Irmãos, não faz muito tempo, com esta série de conflitos que vão aumentando cada dia entre palestinos
e judeus, ou povo hebreu, eu ouvi à distância por um crente dizendo: melhor coisa que tem é acabar com Israel, é a causa de todos os conflitos na terra. Bom, tem duas mensagens. A primeira é de um coração que não conhece a Deus. A primeira, acabar com Israel, não conhece Deus, literalmente e espiritualmente, não conhece Deus, não tem a mínima noção. Primeiro, porque Deus constituiu Israel e disse: aqui descansa os meus pés, e Deus não retirará dali os seus pés. Vai cativeiro, vem pós-cativeiro, e os pés do Senhor estão descansados lá. Vem alemão, destrói todo mundo, acaba com tudo, Deus se espalha pela terra, vem o sionismo, retornam para lá. 48, o Estado já comemora festivamente a sua consagração, sua maneira guerreia com o mundo, empresta dinheiro e não toma emprestado, porque a promessa de Deus é tempo de crente abrir os olhos, que o que Deus fala acontece. Um país que não tem um pau de terra para criar uma vaca, exporta arroz até pouco tempo para o país chamado Equador. Arroz. Para comer banana, faz uma terra das piores que eu já vi na vida. Produzir banana como o maior produtor do mundo lá no Equador. Vão lá e produz banana e levam para casa. Aqui deixavam para o equatoriano comer, aqui no Brasil não vi ainda, porque aqui eles levavam para lá, queridos, chamava a atenção e encantava os olhos. O tipo de banana que eles iam produzir, isso aqui é para os filhos de Jeová comer. Deus fez promessa, passa o céu e passa a terra, vai acontecer. Aqui está um povo tendo lembranças que traz desânimo. Segunda lembrança, a lembrança que traz esperança. Já melhorou um pouco. A lembrança que traz esperança, e o salmista afirma no Salmo de número 103, verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum de seus benefícios. Aqui já traz esperança. E a terceira lembrança é a lembrança que traz vitória. A lembrança que traz vitória. Que lembrança é esta? A lembrança de que o Deus que os levou ao cativeiro vai trazê-los de volta, vai retorná-los a Sião. Porém, dentro desta manifestação de reconhecimento, o hebreu em Babilônia disse: eu prefiro perder a fala que cantar um hino aqui às margens do rio de Babilônia, para alegrar o coração destes profanos. Não canto, porque eu ainda não me esqueci de Sião. Não, pegue-se a minha língua ao paladar. Diz os que estão no cativeiro: se eu fizer isto, que a minha mão direita seque, deixe de existir seus movimentos. Preferia e declarava: prefiro ser um morfético, mas não vou fazer isso na terra do meu cativeiro, porque Deus tem uma terra prometida de larga e espaçosa, aonde o fruto é leite e mel, e eu estou aqui sentado nesta região dos rios de Babilônia. Deus vai fazer vencer esse cativeiro. E de repente aparece Daniel e diz: epa, vai melhorar a coisa, já contei as semanas e vai dar tudo certo. Começa a preparar a mochila, porque nós estaremos retornando para a nossa terra. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, cuide das lembranças que você está armazenando em sua memória. Que lembranças te traz a casa do Senhor? Que trazem desânimo? Que somente produz esperança? Ou lembranças que te dá certeza de que o teu Deus é poderoso e tem algo a fazer pela tua vida? Vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor Deus nos faça ter lembranças daquilo que de fato agrade o Senhor.